Putin não aceita de forma alguma nenhum tipo de conversa sobre paz na Ucrânia no momento. E a coisa piorou mais e desandou mais depois do recente depoimento de 3 ou 4 dias atrás de Angela Merkel, aonde, não sei se de forma deliberada, não sei qual o interesse, depois da 10ª rodada de sanções econômicas contra a Rússia, dizendo alto, bom som e bom tom que o protocolo de Minsk, ou o Tratado de Minsk, um acordo assinado entre representantes da Ucrânia, da Rússia, da República de Donetsk, da República Popular de Lugansk, a DNR e a LNR, são a quiescência da OSCE, que é a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, feita em Minsk, por isso se chama de Minsk, capital da Bielorrússia, em 5 de setembro de 2014. Isso era para pôr fim à guerra que acontecia ali no leste da Ucrânia, na região do Donbass. Era um cessar-fogo imediato, tá, para dar fim à matança. Naquela época, mais de 10 mil pessoas já tinham sido mortas. E Angela Merkel vem a público dizendo que tudo aquilo foi um circo para a Ucrânia ganhar tempo. Sim, de 2014 a 2022, a Europa inteira armou a Ucrânia e preparou a Ucrânia de todas as formas para que esta conquistasse ou reconquistasse o Donbass no primeiro momento de vacilação da Rússia, e que imediatamente a OTAN ou NATO iria colocar 1 ou 2 bases na Crimeia e todo o processo seria selado. Faltou tratar com Putin. Todo o crime desse confessado, não por mim, mas pela Angela Merkel, veio à tona e provocou ainda mais, tá, a Rússia, que na voz de Maria Zakharova disse que não tem conversa, não tem papo, porque todos os objetivos militares que a Rússia tenta e vai tentar implementar e vai implementar serão implementados. Por isso que levo a esse ponto. Vão ser implementados. Qual é esse modelo? É o plano B. O plano A, eu já falei para vocês aqui a semana passada, eu não caio em contradição. O plano A foi cercar Kiev em 40 horas, forçar que o protocolo de Minsk, os acordos de Minsk, fossem aceitos, cessar-fogo imediato e conversa sobre a paz naquela região e autonomia para aquelas regiões. Não foi possível. Não foi possível. A Rússia se recolhe de Kiev porque não era interesse da Rússia ganhar uma guerra contra a Ucrânia. A Ucrânia é peixe pequeno. A Ucrânia é, lamentavelmente, a trincheira das Ardenas. Tá? São as trincheiras onde morrem milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas, vai chegar a milhões, ou 1 milhão, para custo zero. A Ucrânia hoje é o boi de piranha, é aquele boi que vai para o sacrifício, para o resto da boiada passar. A Ucrânia está sendo usada como nunca por um grupo anglo-saxão sionista e totalmente nazista, nazifascista, mostrando que o nazismo nunca fugiu da Europa. Quem fugiu da Europa ou morreu na Europa ou sumiu da Europa foi Hitler e sua camarilha, operadores do nazismo, não nazistas, porque o nazismo continua vivo. Voltou para os Estados Unidos nos seus navios de guerra e voltou para a Europa reciclado. Agora nós temos o nazismo de oportunismo. Se é nazismo contra o eslavo, se é o nazismo contra o povo do Oriente Médio, se é nazismo contra o povo
do Oriente Próximo, Quirguistão, Azerbaijão, Armênia, tudo aquilo ali, se é ali, naquele Oriente Próximo, está valendo, não tem problema, eles não são gente, eles são odiados pelos europeus. Então, pode valer. O nazismo contra eles vale, como valeu dentro da Ucrânia, onde Stefan Bandeira, um criminoso de guerra, assassinado pela KGB, limpo, depurado, foi colocado no posto de mais alto herói da história. Criaram um novo conceito, criaram uma nova educação, criaram uma russofobia, criaram uma eslavofobia promovida, pasmem, por eslavos. Nada demais para um judeu que apoia o nazismo. Zelensky é um judeu que apoia o nazismo. Assim como os eslavos apoiam a perseguição aos eslavos, todos os eslavos. São nacionalistas, é um nome bonito para se colocar atrás de nazistas. Os símbolos são nazistas, a ideologia é nazista, o comportamento é nazista, da pior espécie. O assassinato de 10 soldados a sangue frio da República de Lugansk, que, se não me engano, o outro dia deu prova do que eles são. O grupo Wagner meteu a mão na maioria deles e a morte foi cruel. A de um eu vi, não tinha nenhum osso inteiro da cintura para baixo e estava vivo ainda. Aqui se faz, aqui se paga. O negócio é feio, o negócio é bravo. A Rússia foi enganada de todas as formas, mas Putin já desconfiava de alguma coisa. E dia 24 de fevereiro, antes que o prazo se concretizasse para a Ucrânia fazer o intento, e para quem não sabe, uma semana antes, o palhaço já estava falando que queria armas nucleares na Ucrânia. Sem mais nem menos, Putin adentra, vai até Kiev, força que os acordos de Minsk sejam respeitados, não obtém resposta e ele vai para o plano B. O plano B vai custar tudo à Europa. Dignidade, honra, estrutura, riqueza, posição, tudo. E, por sua vez, vai custar aos Estados Unidos. Tem muita coisa acontecendo no mundo. Por isso que nós falamos que um ciclo inteiro é o Réveillon do milênio. Um ciclo inteiro está sendo mudado na sua frente, na sua cara, e você não está percebendo. Você é parte da história. Alguém, um dia na história, vai falar assim, eu queria viver naquela época. O que terá que acontecido, né? E está aqui, está acontecendo na sua frente. Por isso, Putin não aceitou de forma alguma nenhum tipo, porque existe agora a hipótese de que Putin vai de caxanga real, vai ficar com tudo. Seria um bálsamo, seria a liberdade do povo ucraniano, porque se 30 milhões de ucranianos ficarem na Ucrânia, ou 25 milhões ficarem na Ucrânia, com dívidas e uma reconstrução do país que pode custar $1 trilhão e dívidas que hoje já passam de 400 bilhões de dólares, o país se torna inviável e a única coisa que serve é para escravizar a todos e viver como colônia eterna. Se a Rússia tomar conta de tudo, vira uma república independente, tem o seu presidente, tem a sua força de segurança nacional, vivem tranquilamente em irmandade com os russos, né? E não devem nada a ninguém, porque a Rússia não vai pagar bala que foi usada para matar seus soldados. Isso não tenha dúvida nenhuma. Essa seria a grande jogada, a grande saída. Tomar tudo, fechar tudo, passar a régua, fechar a conta. Essa seria a grande jogada. Até lá não tem paz. Prepare-se para o looping. O inverno vai ser tenebroso. O petróleo não vai ser bonzinho o ano que vem como foi esse, não. O negócio está pegando e vai pegar cada vez mais. O Congresso americano já está mais dividido. Os Estados Unidos estão mais divididos. As Américas estão mais divididas. O povo está com dificuldade de engolir. Esse pessoal do Bolsonaro mesmo na rua é uma prova disso. A falta de orientação, a falta de esclarecimento, a falta de inteligência, a falta de bons líderes. Não estou falando para promover uma guerra, uma revolução, mas é para liderar dentro de um processo democrático, onde a vontade do povo se faça valer.
Não é essa história de que eu boto o voto ali. O voto colocado por uma pessoa com primeira série primária tem que ser auditado por essa pessoa. Não adianta o cara chegar aqui com uma tabela, uma planilha XPTO e dizer que se eu inserir aquilo ali, usar o código-fonte tal, elevar para a enésima potência, dividir pelo tamanho do dedo mindinho meu, tá? Que eu vou achar, eu ia falar outra coisa, mas eu passei para dedo mindinho. Sou educado, tá vendo? Então, que eu vou achar a fórmula absoluta. E ali eu vou ter certeza que não houve fraude. Não. É cara crachá. É contar. Todo brasileiro, mesmo analfabeto, sabe contar dinheiro. Todo ele. Se ele sabe contar dinheiro, ele sabe contar voto. Então, se ele é analfabeto e votou, ele sabe contar voto. Então, nós precisamos disso. Capacidade de contar voto. Já foi aprovado em 2014 para 2018. De forma estranha, esse judiciário, que é dono de tudo, faz o que quer e o que bem entende. Foi lá, mudou todas as regras do jogo e todo mundo se calou. Se todo mundo se calou, por que eu vou falar? Eu dou o alerta. Nós damos o alerta. Mas existem outras instituições na nossa frente. Nós não somos instituição.